Áries, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha Áries no seu mapa astral, algum planeta aí na casa 1, e se você lida com esse signo aqui pode ter uma mensagem para você também. Te desejo uma boa leitura e lembrando sempre que é pro coletivo, então por favor tenha discernimento e sabedoria para escutá-lo. Áries, signo de Áries. Por favor, mensagem para coletivo de Áries atrelado a este canal. Soltar. Nossa, essa carta ela tá caindo, acho que com frequência aqui nas mensagens dessa semana. Vieram duas? Hunger, que é caça, e prazer. Essa energia é muito ariana. E uma coisa de escorpião aqui também. Mas enfim, me veio muita energia de Libra, que também eu senti alguma coisa associada com leão no comecinho. Mas enfim, se você tiver esses signos, principalmente Libra. Aqui é aceitação. Mas aqui eu acho que vai para um caminho diferente. Porque aqui eu tô sentindo uma energia de escorpião muito forte. Muito forte. Eu não sei se você tem escorpião ou se você lida com escorpião. Mas tem alguma coisa em você, isso tá atrelado a algum sentimento que de alguma forma você julga ser algo prazeroso ou que pode trazer prazer pra você. Eu não sei o que especificamente. E eu vejo que você nega isso ao seu respeito. Isso tá atrelado a algo instintivo seu, a algo das suas questões de ser humano. E eu vejo que você está aceitando isso ao seu respeito. Tá? Aqui, arianos estão aceitando algo ao seu respeito. E isso que você está aceitando, muito provavelmente você em algum momento já reprimiu. E essa aceitação está atrelado a algum sentimento. Para alguns está atrelado a uma questão que te dá, é uma questão que proporciona a você um prazer. Eu vejo que você está libertando isso. Essa libertação desse sentimento especificamente está atrelado a você aceitar que ele existe dentro de você. Porque de alguma forma estava insustentável carregar isso. Por isso que eu falo, aqui eu não sei se você tem Libra. Lá veio um contexto que eu fui levando da mensagem, talvez que pode ser diferente. Mas não sei, se estiver atrelado, você pode ficar à vontade. Falava muito sobre algo que estava insustentável de levar. Mas eu sinto que lá era uma questão muito da vida cotidiana. Agora aqui a gente fala de algo interno seu, de questões sentimentais. Principalmente de alguma questão que você talvez estava reprimindo. Áries. Sacerdotisa. Cura. Você estava guardando algo. Aqui a sacerdotisa com o release, que é soltar, tem algo específico que estava oculto, que você estava guardando, porque a sacerdotisa, ela é silenciosa. Se ela tem alguma coisa, fica só pra ela não compartilha. Independente, e isso que você estava guardando é algo que te traz prazer, é algum desejo especificamente. Isso estava guardado dentro de você. Só que de alguma forma, o fato de você expressar isso na sua vida, liberar isso, que especificamente para cada um isso vai ser alguma coisa, gente. Eu vou trazer o cerne da mensagem e aí os detalhes é necessário que você leve isso para sua consciência. Essa questão específica tem um aspecto de te trazer cura, uma cura emocional. Aqui tinha algum sentimento que para você talvez era um segredo, não sei. Era algo que estava contido. Oito de paus, a viagem. Para alguns isso vai acontecer em uma viagem especificamente. Tem uma viagem, isso saiu para Leão e talvez para Touro, não sei. Acho que essa semana saiu só para Leão. Mas tem uma viagem nos seus caminhos
que vai ser transformadora. E eu falei isso para Leão, de uma viagem transformadora. E eu repito isso para Áries. Tem uma viagem nos seus caminhos que ela tem um propósito de te trazer uma cura emocional. Para alguns, tem um aspecto que é um detalhe dessa mensagem. Para alguns é um retiro. Com a sacerdotisa, a cura e a viagem, nessas perspectivas, para alguns essa viagem é um retiro. E eu vejo que isso vai ajudar você, de alguma forma, a lidar com questões emocionais. Eu não sei se nesse retiro, por exemplo, tem vivências que trabalham as emoções. Aqui me veio muito de um retiro que tem aquelas questões de sagrado feminino, sabe? Para alguns tem isso. Aqui tem uma outra coisa também, de alguma coisa xamânica. Eu não sei se isso faz sentido pra você, pra alguns tem isso. É alguma viagem que você vai fazer. Se não é um retiro especificamente, essa viagem é com alguma pessoa. E pra alguns, essas questões específicas que você estava guardando é um sentimento. E isso estava muito oculto mesmo. E eu sinto que o ato de você aceitar isso ao seu respeito tem uma questão de uma viagem crucial nos seus caminhos, atrelada a essa questão especificamente, que vai ser transformadora, porque o propósito disso é trazer uma cura emocional. E assim, eu quero sempre ressaltar que não que o outro ele tem esse papel de te curar na sua vida, não é isso, mas é que nós precisamos compreender que as nossas relações humanas, elas nos ajudam com o nosso processo de cura emocional. Porque, poxa, muitas vezes a gente vai pensar naquele negócio de trabalhar o amor próprio, né? Sim, o amor próprio, ele tá atrelado ao nosso autocuidado. A gente trazer, por exemplo, para nossa vida atos de autocuidado. Porém, quando o olhar do outro e o cuidado do outro interfere na nossa vida, isso contribui e muito para o seu amor próprio. Logo, isso traz uma cura emocional. Para alguns tem algo assim, tá? Se é alguma questão de uma parceria específica sua. Se não é algo consigo, se não é uma viagem aí, você com você mesmo, para alguns é isso. A luta. Nossa, Áries, aqui você estava lutando contra os seus sentimentos. Isso aqui confirmou uma mensagem que me veio só quando eu estava com as 3 cartas, mas eu acabei não falando, porque eu queria confirmar as cartas aqui, mas agora eu já até levei um puxão de orelha aqui, porque é pra eu falar. Aqui, gente, tem uma questão muito específica do despertar da Kundalini, tá? Pra alguns tem essa mensagem. Isso tá atrelado a alguma parceria sua. Isso tá atrelado a uma parceria, uma pessoa, é uma pessoa. Eu não vejo esse negócio de despertar da Kundalini, eu não vejo isso nada atrelado à vivência. Pra alguns pode ser em uma meditação, em um processo você com você, alguma prática específica você com você. Eu não vejo que isso é induzido por alguma questão terapêutica, não nessa mensagem. Mas você pode ficar à vontade para adequar isso na sua vida, né? Mas aqui eu sinto que ou é você com você atrelado a uma questão meditativa, eu não sei especificamente. Para cada um isso vai ser diferente, mas no amplo aspecto, para quem se identifica com esse detalhe da mensagem, isso está atrelado a uma pessoa. É uma pessoa específica, que talvez pode ser o seu parceiro ou sua parceira, não sei. Saciar a sede. Aqui, quando você liberar algo que está guardado ao seu respeito, que está atrelado a esse aspecto de aceitação que você está tendo sobre si, sobre algum sentimento que estava guardado, tem um aspecto de você se sentir satisfeito emocionalmente falando. A melancolia é uma cura emocional, porque o romance confirmou, obrigada. Essa melancolia é porque alguns estão passando por um processo bem desafiador de ordem emocional. Bem desafiador. E essa cura com romance confirma pra mim que aqui é alguma parceria sua. Isso está atrelado a uma viagem que você vai ter com essa pessoa. Só que aqui, eu de verdade, gente, eu acho que é muito particular, porque tem coisas muito particulares que às vezes vem na mensagem, mas isso aqui tem uma coisa muito particular, eu não vou adentrar nesse aspecto, mas é importante você saber que isso que está acontecendo na sua vida, ou que está para acontecer, ou que aconteceu, eu não sei em que estágio que você se encontra dessa mensagem.
Principalmente para quem tem um aspecto da Kundalini, porque isso é muito, muito importante, né? Porque esse aspecto todo tem um processo de desenvolvimento criativo muito grande. Enfim, eu não vou ficar falando disso aqui nesse vídeo depois se você tiver interesse, se você não sabe dessa questão específica. Mas o que é crucial dessa mensagem é porque tem um aspecto de um alívio nas suas emoções. Agora, se você vai fazer essa viagem sozinho, se aqui é você com você, em algum aspecto de retiro que você vai fazer, você vai encontrar uma pessoa nessa viagem que ela é tida nos seus caminhos como um romance. Em suas mãos. Tem uma fortíssima proteção espiritual para que isso aconteça. A estrela com o Criador. Aqui tem muito forte o negócio de despertar da Kundalini, tá? Muito mesmo. Esse Criador aqui com essa fonte, com essa questão do plexo solar, esse encontro específico tem um propósito de cura emocional, de realinhamento aí dos seus chakras, não sei. Mas tem um propósito principalmente eu vejo aqui muito um aspecto de trabalhar o seu plexo solar, é como se de alguma forma essa parceria sua, ela ajudasse você na sua autoconfiança. Ou é você que vai ajudar essa pessoa, né? E essa ajuda, gente, às vezes é um parceiro ou uma parceira que a pessoa ela é tão confiante de si que ela tem muita capacidade de também te levar autoconfiança pra você. Ela te elogia, ela te empodera nas palavras, nas atitudes dela. Enfim, se é uma parceria, isso aqui é divinamente guiado. Mas, agora, para pessoas que estão nesse processo de guardar algumas questões específicas, de estar contido com relação a isso especificamente, que você talvez esteja passando por um processo de aceitação sobre isso que você sente, de fato está em suas mãos, porque aqui eu vejo uma luta interna. É uma luta sua consigo. E com certeza a mensagem pode estar invertida, né? Você pode ficar à vontade também para adequar. Ah, não, muitos. Áries. O Sol. Energia aqui de Leão. Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele veio bloqueado. Isso não aconteceu ainda para muitos. Isso vai acontecer. Para alguns isso ainda vai acontecer. E o Cavaleiro de Espadas com em suas mãos... Para alguns isso é um convite de uma viagem, só que isso não aconteceu. Então, por exemplo, não sei se você tem um desejo de fazer um convite. Agora, para outros... Agora vamos pensar que eu sinto que é uma parcela bem pequena dessa mensagem. Se é uma viagem que você vai fazer você consigo mesmo. Sozinho, no caso, né? Aqui eu vejo que você ainda está planejando isso. É porque aqui o que acontece? Aqui alguns estão passando por uma questão emocional mais desafiadora e eu vejo um desânimo. Eu vejo um desânimo, meio que uma apatia, uma falta de... Eu vejo uma vitalidade que tá lá embaixo. Eu sinto que aqui... Sabe o que eu tô sentindo? Age paus, de fato. Eu vejo que é isso que você tá precisando, porque eu vejo aqui uma energia muito baixa. Só que se é você que tá desejando fazer isso, mas você tá passando por essas coisas, de fato, para alguns está em suas mãos, essa questão específica. Nossa, gente, os amantes com o romance é uma parceria sua, Áries. É alguém. Aqui a gente fala de você e outra pessoa. Aqui não tem nem o que falar. É você com outra pessoa. E eu sinto muito forte a energia de Leão nessa pessoa que você lida. Ou pode ser você que tenha essa energia de Leão muito forte. Dois de espadas. Dois de espadas em suas mãos com a luta. Aqui eu sinto...
que é a sua energia, no caso. Bom, gente, vamos retomar aqui que o meu celular deu bateria baixa, não, deu armazenamento baixo. Eu sinto que aqui alguns arianos estão cansados. Aqui eu vejo uma apatia, uma melancolia, né, no caso também, e uma falta de ânimo. E aqui a sua energia, no caso, né, pra você que se identifica com essas questões, porque essa luta eu vejo que é uma luta interna e esse 2 de espadas, cruzando aqui com a sacerdotisa pra mim desse soltar, é um sentimento que tá reprimido e que de fato, sabe aquela coisa que você sabe que tá ali, mas você não quer ver e não quer lidar com isso? É isso, o 2 de espadas ele fala, eu sempre lembro no 2 de espadas do tarot tradicional, que é aquela mulher que tá sentada naquele banco, principalmente o 2 de espadas do mitológico, é aquele banco de pedra, né, e atrás aquele monte de emoções, aquelas águas turbulentas ali, e às vezes tá paradas também, mas enfim. E ela tá com a venda nos olhos, ela não quer ver, tipo, porque se ela levantar e olhar pra trás, ela vai olhar pras águas, que no caso são as emoções, principalmente as que estão reprimidas, né? E eu vejo que é isso. Por isso que é em suas mãos. Independente de como que você se encontra aqui, se é você que tá passando por essa questão específica de guardar algo, está em suas mãos lidar com essa questão específica. E quando eu falo lidar, atrelado a essas cartas específicas, é a aceitação disso especificamente que você vive. Para alguns é uma questão de algum desejo. Aqui a gente fala de alguma questão de um desejo. Por isso que eu falo que essa mensagem é bem particular. Aqui alguns sentem algo muito profundo em termos de romance por alguém. Rei de paus. Rei de paus. Áries, Leão, Sagitário novamente. Pra gente finalizar essa mensagem, todo esse processo que tá envolvido aqui, muito possivelmente é extremamente importante para a espiritualidade, independente do que seja essa questão específica, para muitos tá atrelado a um romance, mas pode ser, sim, algo atrelado a você com você, mas 99% eu sinto que é romance. Isso é importante para a espiritualidade, porque tem 2 arcanos maiores. Não, tem 3 arcanos maiores que eu vi a sacerdotisa também. Nós temos uma guiança espiritual. E aqui eu sinto muito um aspecto de Kundalini. E por que isso? Pra quem foi isso que é específico, né, gente? Isso é específico, mas pra quem for, qual que é a questão primordial? Porque a Kundalini tem um aspecto de trazer vida. E esse aspecto de trazer vida, cura emocional, todas essas questões, isso está atrelado ao realinhamento total dos chakras, total, e uma conexão profunda com a espiritualidade. Conexão profunda. Bom, é isso o desejo. E também um despertar muito profundo da criatividade, do processo criativo. E isso, obviamente, trazendo um aspecto de cura emocional também, principalmente para você que trabalha com isso, né? Se você trabalha com isso de alguma forma. Áries, a mensagem é essa, eu desejo que de alguma forma tenha te ajudado. Nós nos vemos, um grande abraço.